Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Já foi eleito deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PMDB por 5 mandatos consecutivos. Foi jogador do Vasco da Gama durante a década de 70, 80 e 90 e encerrou a carreira no mesmo. Também foi presidente do clube entre 2008 e 2014. É conhecido como ídolo do Vasco pelos torcedores, onde jogou 21 dos seus 22 anos como profissional, sendo o maior goleador da história do clube, com 708 gols, e o atleta com mais jogos disputados, 1.110, bem como o maior artilheiro do estádio de São Januário, com 184 gols. Foi considerado, numa votação entre 240 personalidades vascaínas pela revista Placar, como o maior jogador da história do Vasco. É também, junto com Pelé e Rogério Ceni, o único jogador do futebol brasileiro a ter mais de 1.000 jogos por uma equipe. Dinamite destaca-se, ainda, por ser o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, 190 gols, e do Campeonato Carioca, 279 gols. É considerado pela IFFHS o quinto maior goleador do futebol mundial em campeonatos nacionais de primeira divisão, com 470 gols em 758 jogos. Carlos Roberto de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, às 4h25, no bairro São Bento, em Duque de Caxias. Logo cedo, Roberto, que naquela época era conhecido pelo apelido de Calu, começou a mostrar intimidade com a bola. Igual a muitas crianças apaixonadas pelo futebol, chegava a dormir com ela nos braços enquanto imaginava as jogadas que faria na próxima partida de várzea. Aos 12 anos, o pequeno Calu já era titular do principal time do bairro, o Esporte Clube São Bento, onde se destacava como artilheiro. Nessas peladas tinha uma característica marcante, era o mais fominha e exigia de seus companheiros que as jogadas de ataque passassem pelos seus pés. Contudo, quando recebia a bola, dificilmente a devolvia. No ano de 69, foi convidado a treinar nas categorias de base do Vasco por Gradim, olheiro do clube, responsável por garimpar jovens talentos nos campos de pelada espalhados pelo subúrbio do Rio de Janeiro. Um mês depois, já estava jogando na equipe juvenil dirigida por Célio de Souza. Em pouco mais de um ano no clube, já anotava mais de 46 gols. Roberto fez sua primeira partida profissional contra o Bahia, em 71, com 17 anos. Em uma partida contra o Inter, no Maracanã. No segundo tempo, quando o Vasco vencia por 1-0, Admildo Chirol tirou Gilson Nunes e colocou Roberto. Na primeira bola que recebeu, Roberto driblou 4 jogadores jogando a bola no canto esquerdo, num belo gol, o seu primeiro no time profissional. No dia seguinte, o Jornal dos Esportes estampava em letras garrafais a manchete: Garoto Dinamite explodiu. Era o adeus definitivo de Calu e o surgimento de Roberto Dinamite, que viria a ser considerado por muitos o maior ídolo da história do Vasco, imortalizando a camisa 10. A partir de então, começou sua longa história de amor com a torcida. O centroavante atuou pelo time profissional do Vasco de 71 a 80, quando se transferiu para o Barcelona, numa negociação que envolveu muito dinheiro. Sabendo da falta de sorte de Roberto na Espanha, o Flamengo o procurou, com seu presidente à época, Márcio Braga, indo pessoalmente conversar com o jogador. Num primeiro momento o Vasco, que havia sido contactado, não se interessou, só entrando na disputa pela volta de Dinamite ao Brasil após pressão da torcida. Voltou ao clube 3 meses depois, onde ficou até 89, antes de ser negociado com a Portuguesa. 6 meses depois. No ano de 91, Dinamite aceitou outro desafio ao jogar pelo Campo Grande, ajudando o Campusca a ficar em 5º lugar no estadual e chegando a liderar o segundo turno do mesmo campeonato. Naquela oportunidade, Roberto teve a companhia de Eloy e Cláudio Adão, que, assim como o ídolo vascaíno, estavam em fim de carreira. Dinamite estava novamente no Vasco, para encerrar sua brilhante carreira, em 93, aos 39 anos de idade. A seleção brasileira reservou grandes alegrias e decepções a Dinamite. Convocado pela primeira vez em 75, o atacante esteve presente nas Copas do Mundo de 78 e 82, e fez, vestindo a camisa canarinha, o gol mais marcante de sua carreira. Estava esquecido por toda a imprensa e torcida há mais de 20 dias. Mas, com o gol que fiz contra a Áustria, voltei a ser aclamado como ídolo do povo brasileiro de um dia para o outro. Foi sensacional, confessa. No entanto, o matador teve seus momentos de desprazer.
A maior tristeza na minha carreira foi a maneira como fomos desclassificados do Mundial de 78, na Argentina. Estávamos invictos, mas fomos eliminados com a derrota do Peru por 6-0 para a Argentina. Em 82, Roberto foi convocado em cima da hora para disputar o Mundial da Espanha devido à contusão de Careca. Dessa vez, ao contrário de 78, sua participação ficou restrita aos treinamentos, pois Tele Santana não colocou o craque em nenhuma partida. Sua última participação na seleção ocorreu em 84, quando vestiu a amarelinha pela última vez sob o comando de Eduardo Antunes Coimbra. Em 86, mesmo em grande fase pelo Vasco, não foi lembrado por Tele Santana para a Copa do Mundo no México. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do maior jogador da história do Vasco, seguem algumas de suas conquistas individuais. Maior artilheiro do Vasco da Gama. Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, Série A. Quinto maior artilheiro de todos os tempos dos campeonatos de primeira divisão, IFFHS. Jogador com 500 ou mais gols. Craque do Campeonato Brasileiro, oficial 74. Bola de prata da revista Placar, 74, artilheiro, 79, 81 e 84, artilheiro. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.